Meus irmãos, prestem sua atenção nesse vídeo que estão me marcando, eu já comento. Presta atenção. Você sabe qual versículo jamais será lido dentro de uma igreja? Está na sua Bíblia. O que está escrito? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse versículo jamais foi lido dentro de uma igreja e jamais será. Mas sim. Onde que está escrito isso? Se você lesse a Bíblia você sabia, mas como você não sabe, eu vou te falar onde está. Atos 7, o 48. Dá uma lida lá. Porque enquanto você está frequentando a igreja, doando seu dízimo, fazendo um milionário da fé, para zombar de você depois, se você lesse a Bíblia, você falava para o seu pastor, vá trabalhar. Você quer? Vai trabalhar. Porque Deus não habita dentro dessa casa que você está. Mas é preciso cérebro para perceber. Você defende a Bíblia, mas não lê. E se lê, não entende. É simples, não tem tradução. Desculpa, irmão, desculpa. Algumas coisas pra mim são difíceis segurar o riso. Algumas coisas, quando é muito extremo assim, eu tento ao máximo aqui, mas... Enfim, vocês me marcaram nesse vídeo, vocês estão me marcando nesse vídeo pedindo meu comentário aqui. Desde já eu já quero lembrar, né? Não é um ataque a ninguém, eu nem o conheço, né? Enfim, vocês me marcaram, um vídeo que está na internet, vocês me marcaram, pediram pra eu comentar em cima desse vídeo. Então, eu quero fazer aqui, obviamente, o meu comentário, tá? Primeiro ponto aqui, eu gosto desse assunto que ele tocou, né? Vocês precisam ler a Bíblia e vocês precisam entender. Isso é muito bom, irmão. É verdade, isso é muito bom. Mas, assim, essa passagem que você leu, ela é uma grande verdade. É uma grande verdade. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, em templos de 4 paredes. Deus não habita, porque a habitação de Deus somos nós. A habitação de Deus somos nós. Nós temos o Espírito Santo e Deus habita em nós por intermédio do Espírito Santo, que é o penhor, ou seja, a garantia de que Cristo voltará. Ele habita em nós. Nós, obviamente, todos aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, né? Isso aqui é um ponto que nós precisamos ressaltar também. Não é todos que têm, não. É todos aqueles que entregaram a sua vida para Cristo. Nem todos são filhos de Deus. São criaturas, obra da criação. Eu só me torno filho de Deus quando eu pratico aquilo que está escrito lá em João, capítulo 1, verso 12, se não me falha a memória. E todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, tá bom? Então eu preciso entregar a minha vida para Cristo. Mas primeiro ponto aqui, de fato, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? No templo de 4 paredes. Deus não habita. O que Deus vai fazer dentro das 4 paredes, né? É por isso que eu sou contra, por exemplo, aquele tipo de pregação ou aquele tipo de pessoa que fala assim, antes de você chegar aqui, Deus já estava aqui. Não, Deus não estava lá antes de você chegar. Deus chegou lá a partir do momento que a primeira pessoa colocou o pé lá. Aí Deus chegou lá junto com a pessoa, por intermédio do Espírito Santo. E quando a última pessoa apagou a luz e saiu e fechou a igreja, Deus também se retirou de lá, porque Deus não está lá, Deus está em nós. Mas quem disse que isso isenta a nossa responsabilidade de congregar? A gente precisa... Eu gostei do irmão ali que ele falou. A gente precisa ler a Bíblia. E a gente precisa ler a Bíblia e entender a Bíblia. Parabéns, irmão. É verdade. A gente precisa ler e entender a Bíblia. E a mesma Bíblia que está escrito isso também está escrito no Novo Testamento, lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25, dizendo: não deixe de congregar, assim como os costumes de alguns. É a mesma Bíblia. Não deixe de congregar assim como os costumes de alguns. A mesma Bíblia que está escrito isso também, está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, o apóstolo Paulo dizendo que os membros são muitos, mas o corpo é um só. E eu me torno igreja quando eu estou unido com os meus irmãos. Eu sozinho sou membro. E juntos nós formamos a igreja. E a palavra de Deus está escrito lá em Colossenses, capítulo 1, verso 18, dizendo que Jesus é o cabeça desse corpo, que é a igreja. Então, eu me torno igreja, e Jesus, lembrando, Jesus não vem arrebatar um membro isolado, ele vem arrebatar uma igreja. Jesus vem arrebatar uma igreja, e a igreja nós somos quando estamos juntos, unidos. E fazendo a igreja ali, nós fazemos a igreja quando nós estamos unidos, em um só corpo. Agora, eu sozinho sou membro. Eu não sou igreja sozinho, eu sou membro do corpo de Cristo. E vale aqui lembrar que todo membro fora do corpo é um membro amputado. E membro amputado com o tempo gera morte. Então, cuidado, gente. Cuidado com as astúcias do inimigo. Cuidado. Quando a gente vê alguns vídeos na internet e vai aderindo tudo que é falado. A gente precisa ir para a Bíblia, precisa conhecer a Bíblia. Eu gostei disso aqui do irmão, né? Precisa conhecer a Bíblia. Precisa ler a Bíblia. E lendo, precisa entendê-la. Parabéns. Mas a gente tem que entender a Bíblia ao todo. Não é parte dela. E não é pegar um texto ali e dar um sentido completamente diferente. De fato, o texto fala. O texto é bem claro. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Foi isso que eu citei, né? Deus habita em nós. Nós somos a habitação de Deus.
Quando a primeira pessoa pisou na igreja, Deus se faz presente. Quando a última pessoa saiu, Deus também saiu. Acabou. Vira um templo vazio lá. Vira um templo vazio. Mas isso não nos isenta a nossa responsabilidade de congregar, tá? Já citei aqui os versículos que eu deveria citar. Agora, sobre a questão aí do valor e tudo mais, tudo bem. Eu entendo que tem gente que cobra valores exorbitantes. Eu entendo, sim, que tem pessoas, nossa, fazendo e acontecendo que não era pra ser feito assim, tá? Mas existem os bons, existem os remanescentes. Enquanto a isso também, não há em nenhum momento uma palavra proibindo, tá bom? Os pastores, aqueles que ensinam, serem custeados. Não há nenhuma palavra proibindo. O apóstolo Paulo escolheu abrir mão. Mas ele falou que era direito, sim, das pessoas. Não tem palavra proibindo. E não é proibido. Inclusive, foi o próprio apóstolo Paulo escrevendo 1 Timóteo, a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 17 e 18, ele dizendo que os presbíteros que ensinam, né? E ali entra também, se caracteriza como pastor. Enfim, aquele que é dado ao ensino é digno de duplicata honra. Honra ali não é de honraria. Honra ali é de honorário, é de valor. Ele é digno de duplicados salários. Aquele que é dado ao ensino. Tá na Bíblia. Vamos ler Bíblia então, né? Já que é pra ler Bíblia, já que é pra mencionar a Bíblia. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês assistem. Cuidado com aquilo que vocês dão crédito. Vamos para a palavra de Deus, vamos para a Bíblia Sagrada. É por isso que eu bato na tecla no final dos meus vídeos. Você precisa entender urgentemente os 13 principais assuntos bíblicos. São esses 13 principais assuntos bíblicos que te darão base para você ter uma vida mais plena em Deus aqui na Terra. E eu abordo esses 13 principais assuntos bíblicos dentro do meu programa de ensino, lá no Discipulado Bíblico. Lá eu basicamente pego pela tua mão e caminho junto com você. Para você ter acesso ao meu programa de estudo diretamente comigo, estudar comigo, é muito simples. Basta você acessar aí agora o meu perfil, clicar no link da biografia, é o único link disponível ali para clique. Clicando nesse link, você vai entrar até o meu site, e lá no meu site você vai clicar no primeiro botão, Meu Discipulado, e vai conversar diretamente comigo. E lá eu vou te explicar mais sobre o discipulado bíblico. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia!